Eu vou dar um tapa pra fazer aquele, sabe? No áudio. Vai. E aí, gente, tudo bem E aí, com vocês? gente, tudo bem? Então, hoje vai ser nosso primeiro vídeo nesse formato, que é um formato assim, vai ser um pouco mais elaborado, onde a gente vai tirar as dúvidas, vai responder algumas perguntas que o pessoal manda no Instagram, realmente tirar as dúvidas e falar um pouco sobre como foi nosso planejamento, falar algumas coisas que acontecem aqui, enfim, é o primeiro vídeo que a gente vai fazer dessa forma. Isso. E a gente, como a gente decidiu fazer o planejamento, nós queremos iniciar do passo mais básico até o mais complicado, vamos dizer assim. Então a gente vai começar desde o início, ou seja, lá no Brasil, eu tô estudando, exemplo, né? Você quer vir pra cá, decidir o que eu preciso agora. Exemplo, eu e o Lucas, a gente conversou que queremos mudar. Tá, e agora? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, o mais básico, seria as documentações. Que por mais que pareça bobeira, é o principal. Porque assim, o que você precisa de documentações, enfim, pra vir pra cá? O primeiro seria o passaporte. Sim, eu preciso do passaporte. Aí você vai pegar o seu passaporte. Exemplo, você quer vir só daqui 2 anos. Tudo bem que seja só daqui 2 anos. Tira seu passaporte antes. Porque pelo menos na nossa época tava tendo aquele negócio do passaporte, não tava? Na época que a gente foi tirar, eu não sei exatamente o que é. Posso estar falando coisa errada, mas tinha alguma coisa na Polícia Federal que ele não tava conseguindo emitir os passaportes nos períodos que já é esperado. Tipo, geralmente o passaporte demora 1 semana, 2. Nessa época não tava nem podendo fazer o pedido para tirar o passaporte. Então a gente teve que esperar mais ou menos 1 mês para conseguir fazer o pedido. Sim. E aí depois desse pedido demorou um pouquinho mais do que o comum. É sempre bom antecipar toda essa parte de documentação. Até uma situação que ocorreu que é interessante falar também sobre RG. O RG normal, às vezes a gente tem o RG, já não renova há muito tempo. Então é bom a gente deixar o RG renovado, que ele vai estar mais atualizado, vai estar com um tempo maior de vencimento, né? Isso. Vai estar com a data maior de vencimento também. Então, tipo assim, toda essa parte, por mais básico que seja de documentação, mas é bom fazer. Atualizar o RG e tirar o passaporte quanto antes. Porque também a validade do passaporte ela é de 10 anos, né? Então, por mais que você queira vir só daqui 2 anos, é bom você ter por garantia, pra não ter dor de cabeça, enfim, porque a gente nunca sabe, tá? E até um gasto a menos também. Quanto antes você fizer, quando chegar na hora de começar realmente o seu planejamento, é menos uma coisa que você vai ter de preocupação para tirar ali na hora. Aí a terceira, né, no caso, porque foi passaporte, RG atualizado, e aí entra a sua CNH. Só um adendo, por mais que o RG você não use pra cá, é bom você ter ele atualizado, porque tem a questão do passaporte, tem umas documentações que você precisa ter o RG com validade recente. Tá, aí você tem o seu RG, o passaporte, enfim, sua CNH. Se você tem uma CNH, é bom você vir com ela atualizada. Porque tem muita gente que pergunta assim, tem que tirar algum curso, alguma coisa aí pra mim usar a carta? E não, o Lucas tem, eu não tenho carta. Então ele sabe explicar melhor isso. A maioria dos países aceitam a sua CNH para que você passe ali durante a viagem. Mas quando você vai vir com algo mais planejado, tipo, que vai vir para morar mesmo, às vezes a CNH tá próximo de expirar. Então, tipo assim, é bom você renovar a sua CNH, mesmo que não esteja muito próximo da renovação, tenta fazer esse processo para renovar, porque a CNH é válida aqui, só que a partir do momento que ela deixa de ser válida, você não pode atualizar ela no Brasil, até porque você vai estar aqui. Então, assim, para você conseguir fazer uma nova aqui, que caso vença, vai ter que fazer uma nova aqui, é um processo muito mais burocrático. Caro. É um pouco mais caro também, pelo fato de 100 euros. Então, assim, o máximo que você conseguir agilizar lá no Brasil antes de vir, principalmente na parte de documentação, que é o mais importante, é bom você sempre fazer antes de vir. E se você não tem, você tira. Isso, e se você não tem, o principal é tirar lá. Então é bom você ou renovar a CNH antes de vir, ou tirar, caso você não tenha, no Brasil antes de vir também. E por mais que exista o caso de você poder tirar aqui,
ainda assim é muito caro. Então, se você for converter em euro, vai sair muito mais caro do que você tirar no Brasil. Então, é mais fácil a gente tirar lá, que tem as regras que a gente já conhece. Você não precisa, porque assim, existe muitas leis aqui que é diferente, as placas são diferentes. Então, assim, são coisas que às vezes você vai bater mais cabeça e vai pagar um pouco mais caro, enfim, do que você tirar lá, entendeu? Então, assim, por mais que, enfim, dê pra tirar aqui sem essa documentação, às vezes não é tão viável. É viável. Nem é que é uma questão de ser tão mais caro assim. Até porque quando você tá aqui vai estar ganhando em euro, até que fica um valor ok. Mas pra quem tá chegando, é assim, qualquer dinheiro que você consiga economizar é melhor. E quando você vem pra cá, você sempre tem que colocar na cabeça que é o seu dinheiro vezes o real vezes 5 e pouco, dependendo da cotação do euro. Que oscila toda hora. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes vale mais a pena você tirar no Brasil mesmo, do que mesmo que seja um valor um pouco mais baixo aqui, é um valor que você às vezes poderia estar economizando antes de vir, tirando lá, do que ter essa dor de cabeça e gastar um dinheiro a mais aqui. Tá, aí agora entra o apostilamento de documentações. O que seria isso? E rapidinho, a gente tá com a colinha aqui, então se a gente olhar pro celular, é por causa disso. É pra gente ter, né, um a gente esqueleto tem uns tópicos ali. aqui. Enfim, o apostilamento de documentações seria o quê? Exemplo, se você tem uma faculdade, se você, sei lá, tem uns exames específicos que você tem alguma coisa, aí você precisa, tipo, trazer todas as suas documentações dos médicos, dos laudos, enfim. Você precisa apostilar todos os documentos necessários. Aí você precisa ver o que seriam os documentos necessários pra você, porque, tipo, não existe algo, isso. Não, você que decide o que você acha que é necessário pra você. E aí você faz esse apostilamento, que é mais fácil pra você trazer pra cá. E que fica válido também, né? Sim, não adianta você trazer um documento de lá sem nada, que é o de lá e aqui não vai valer. Então, tem alguns documentos que você tem que, igual faculdade, esse tipo de coisa. É um processo bem mais complicado, que não vem nem ao caso falar agora. Tá, aí entra a vacina, porque... Covid, né? Com certeza depois da pandemia aí, independente de onde você for, sempre vai ter que estar vacinado. Independente de país, disso, vai viajar, vai ficar, qualquer lugar que for, pra fora é necessário. Então, vacina, mesmo que não seja só da Covid, tem, várias outras vacinas. É bom você tomar todo tipo de vacina que conseguir contra a gripe, sarampo, isso e aquilo. Porque é outro país também, né? E aí a vacina entra também no médico atualizado que a gente também trouxe. Porque assim, é bom você já vir 100%. Porque assim, você já tá se mudando pra um país. Você vem todo, né, com uma doença que você nem sabe. É mais fácil você fazer todo o check-up pra você vir 100%. Então assim, passa no médico, tira sangue. Faz um exame completão, um check-up geral. do coisa básica que a gente precisa fazer todo ano. Você já faz. Se você quer vir, você, vou lá no médico pra ver, enfim. Preciso fazer isso, toma uns suplementos. Enfim, faz esse check-up aí, que é bem interessante, porque você tá vindo pra outro país, enfim. Então não dá, né, tipo, pra você... Antes de eu sair do quartel, eu fiz o pedido lá pra fazer até negócio de coração, eu vi. Nossa, muita coisa. Eu fiz tudo que fosse pra fazer ali, eu fiz. Então faz isso completo, assim, sangue pra tirar tudo, pra realmente vir 100%. Sem ter nenhum tipo de problema pra chegar aqui de surpresa e falar, tava com isso, não sabia. Aí tem que passar no médico daqui, pedra no rim, tratamento daqui, então... E aí entra o PB4, que ele é algo muito importante, que a gente não vai entrar muito no quesito do que é, mas só pincelando por cima, o PB4 é o documento que te dá direito a usar os hospitais, enfim, a área médica daqui. Como se fosse um seguro viagem que você tem. Isso. Que ele autoriza que você, mesmo que esteja vindo pra cá agora, em outro país. Que você tá em outro país, mas que é como se você tivesse assegurado que você pode utilizar os serviços daqui, mas você precisa desse documento para conseguir utilizar as áreas da saúde em outro país. Esse é o princípio básico, beleza. Documentações, tá. Beleza, tirei tudo. Ellen e Lucas, fiz isso. E agora? Assim... Para o primeiro planejamento, é algo que, planejamento depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes a gente tá falando aqui e pode ter até esquecido algum documento. Sim, alguém acha que outro documento é mais necessário. Exatamente. A gente ficou falando aqui por 30 minutos. E quando a gente acabou foi olhar que a câmera. gente acabou o vídeo já cortado na metade porque deu um problema no celular. Mas enfim,
a gente vai continuar dessa último corte que teve agora. Então se vocês verem que a gente trocou até de lugar aqui, porque pra dar mas uma... é porque deu um probleminha no vídeo lá. Mas enfim, continuando da onde essa última parte parou, né? Isso. A gente tava falando sobre o PB4 e tal, que é um documento muito importante para tirar. E a gente sabe que a gente vai falar bem o básico, então assim, sei que às vezes vão surgir outras dúvidas, né, algo mais aprofundado em cada assunto, mas a gente tá vindo com um planejamento realmente básico, então assim, a gente vai passar só o que é necessário para saber de início. Então depois vocês deixam as dúvidas aí e tal, e a gente se aprofunda mais em cada assunto. Ali as documentações foram as mais básicas mesmo, mas caso, assim, igual a gente toda hora fala, cada realidade é uma realidade, então você pode ser que surja alguma documentação específica para você. Isso. Então assim, não é que esteja errado porque a gente não falou, não, a gente só está trazendo o básico, e aí você, quando você começar a estudar, fazer o seu planejamento, tudo certinho, pesquisar, e você vai ver o que cada documento é necessário para você. Mas terminou essas documentações básicas, agora a gente vai passar para... o assunto que a gente achou muito importante, que entra como planejamento básico, mas é muito importante questão geográfica do país ali. Então você decidir qual que é a região que você vai, cidade, algo que fique relacionado à cidade com trabalho, com escola, com estilo de vida, clima, então assim, transporte, então... ter esse primeiro planejamento sobre essa questão geográfica do país é muito importante no início e entra como básico pelo fato de você ser o primeiro passo de você saber como que você vai começar em si o seu planejamento mais específico de acordo com aquilo que você já tem em mente. Aqui em Portugal, por exemplo, o pessoal decide muito naquela região de norte e sul. Então a região norte é Porto, Braga, Vila Real, então essa parte mais para esse lado de cá. E a outra parte que o pessoal sempre vem a decidir é Lisboa, Algarve, Faro, essa outra parte. Então isso entra muito no seu planejamento também, nessa questão de você decidir o local que você vai vir, que se adapta com o que você tá se planejando em mente também, com questão de trabalho e questão de estilo de vida. Tipo, Lisboa é um lugar mais turístico, um lugar mais quente, só que equivale ao seu custo de vida. Arrendamentos mais caros, apesar de você receber um pouco mais. Você recebe o equivalente ao que você gasta. Exatamente. Então assim, você vai pra Lisboa, que é o lugar que todo mundo quer vir, que é um lugar turístico e tal. Você às vezes vai ter muito mais opções de trabalho, vai receber até um pouco mais, dependendo às vezes o salário hora ali só que equivale... é um pouco mais do que outras regiões, mas aí o que equivale ao que você vai gastar mensalmente. Exatamente. Então, arrendamentos são mais caros, às vezes até um quarto que você for alugar é muito mais caro, às vezes é o valor de uma casa para um lugar mais afastado. E importa a mesma coisa. Depende de, grandes centros são assim. Todos os grandes centros de qualquer país que você for, até comparando com a gente morava. Um exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, se você for morar nesses grandes centros, vão ser mais caros, vai ser mais corrido, muito mais trânsito, e a mesma questão aqui. E a diferença também é porque é questão de... Por isso que você tem que pesquisar bastante para onde você quer ir, porque igual, eu quero ir para o grande centro, Porto. Ok, vai ter bastante transporte, mas o arrendamento vai ser mais caro. E aí você tem os principais trabalhos, que é a da área turística, digamos. Não que só exista isso, mas a pra grande quem tá chegando, maioria... exatamente. E aí, beleza, não quero os grandes centros, vou morar mais no interior. Interior é a mesma coisa. Tem os trabalhos, tem os arrendamentos mais baratos, porém não tem tanto transporte. Os transportes aqui param cedo, então você também tem que ver isso pra sua realidade. Tem, beleza, tem aquela questão de trotinete, que todo mundo usa, que é aquele patinete. É patinete elétrico, É um patinete elétrico que tem aqui. Isso. Vou pegar um trotinete, tudo bem, mas você tem que ver que o trotinete também tem bateria. Aqui é muita subida, então assim... Tem muita ladeira. Exatamente, então às vezes o trotinete, ele... não tem força para subir, ou então ele não tem a carga necessária para você se deslocar e voltar do trabalho. Por quê? Então, porque ele força tanto na subida que a bateria, né, a carga dele vai diminuindo. Ou seja, tipo assim, você tem que ver isso pra sua realidade. Então assim, eu não vou ter um dinheiro para comprar um carro, aí você também tem que ver os locais que você consegue se locomover sem precisar ter um carro que vai ter trabalho perto. Um transporte perto. que te sirva.
E aí é bom você pesquisar os transportes e os horários, porque aqui os horários mais estendidos falaram que depois da pandemia deu essa parada, porque antes era ficava até mais tarde, só que agora tá parando mais cedo. Então, assim, é algo de você pesquisar e ver se cabe pra sua realidade, entendeu? Os grandes centros, super ok, tem aquele cartão que, se eu não me engano, é 40 euros, né, que você pode usar. Você paga, não sei exatamente o valor, depende, mas é em torno de 30 a 40 euros que você paga o valor mensal. E eles te disponibilizam um cartão que você pode usar em qualquer meio de transporte ilimitadamente. Aí, se que pra você, assim, se morar próximo desse meio de transporte fácil, você pode ir de trem, de metrô, de ônibus. Então tem várias dessas opções. Metro. Mas assim, essa questão de decidir qual que é a região que você vai morar conta muito por causa de todos esses fatores que a gente falou. Então, assim, é muito pessoal também. A questão que a gente tinha até comentado, que foi algo que a gente decidiu vir um pouco para essa região, assim. A gente era do litoral de São Paulo. Então, a gente tá acostumado a praticamente o ano todo com calor. A gente não queria ir para uma região que fosse muito frio, porque seria um pouco mais difícil da gente conseguir se adaptar. Então, assim, às vezes vai depender de cada um. A pessoa gosta mais de frio, pode ser que ela se adapte mais fácil no local mais frio, mas pode ser que esse local ser mais frio, às vezes não tem tanta opção de trabalho, seja um pouco mais distante dos grandes centros. Então, assim, se for falar todas as possibilidades, vão ter inúmeras. E chega aqui, tem que trabalhar, limpando mesa, limpando banheiro, ou às vezes escutando... Vai meter a mesa? Alguma... De meter a mesa é limpar, não é? Não, é colocar a mesa e tal. É preparar a mesa, eles chamam de meter a mesa. Mas assim, você tá preparado pra isso? Então vai muito de você realmente se planejar de acordo com o seu estilo de vida. Sim, porque foi igual, a gente sempre conversa. Você tem que ver o que você está pronto para abdicar e recomeçar, porque aqui, gente, você vai começar do zero, literalmente. Você vai ter que, beleza, português é a mesma coisa, mas tem diferença. A língua é muito diferente. A língua, o sotaque é o que mais dificulta, porque tem algumas palavras que o som é um pouco mais pra dentro, então você só escuta o resto da palavra, então você não consegue... Você entende ali o conceito, mas às vezes é um pouco chato. Aí você quer trabalhar na restauração, você precisa entender os vinhos, as comidas, enfim, como que funciona trabalhar na restauração. Porque às vezes a gente vem achando que é como lá no Brasil, que é a mesma coisa, é padrão. E não é. São coisas diferentes, são nomes diferentes. É a mesma coisa de região no Brasil. Pão, francês em um, cacetinho no outro, isso no outro. Então, tipo assim, aqui, é a mesma coisa. Então... Às vezes teve até uma situação que aconteceu no restaurante quando eu trabalhei. A gente não trabalha mais com isso, mas já tivemos essa experiência. E o senhor lá tinha pedido piripiri pra mim e eu não sabia o que era. Aí eu comecei a levar um monte de coisa na mesa pra tentar adivinhar, né? E aí ele falava que não era e tal, e eu tava com vergonha de perguntar, porque era o meu segundo dia, não lembro. E assim, eu tava se ele tivesse inseguro, dado uma pesquisada... Só que, tipo assim, quando eu fui ver, era só pimenta. Era um molhinho de pimenta. Enfim, mas existe N coisas que você vai ver que é diferente. E aí você também tem que estar pronto pra isso. Até a questão de limpeza, se você for trabalhar na limpeza, é diferente do Brasil. No Brasil a gente é acostumado a jogar água e lava, esfrega e tenta deixar cloro pra caramba, joga um monte de produto que passa até mal. Aqui não, é borrifadorzinho, paninho, tipo... Esse é o jeito que eles usam pra fazer uma faxina aqui. Então, assim, algumas coisas são mais positivas, algumas coisas são negativas. E só é que, bom assim, você estudar pra você não se frustrar. Um pouquinho de cada coisa pra você vir pelo menos preparado pra um pouco de tudo. E assim, tentar, eu sempre falo isso, tentar minimizar o máximo de frustrações que você possa ter aqui. Que nem também em fábrica. Os três os principais, assim, né? Que os brasileiros normalmente... É o trabalho de imigrante. Sim, mas não que seja só isso, gente. Não achem que, eu preciso... Não. Gente, tem cada pessoa é uma pessoa. Opção. Por isso que a gente não gosta de falar assim, é isso. Não é isso. Cada pessoa é uma pessoa. Você pode conseguir uma oportunidade que trocentos brasileiros não conseguiu. E indifere, tipo, qualquer currículo pessoa. Também. Exatamente. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Mas a grande maioria acredita que assim, por ter... É o trabalho mais fácil, na real. Isso, é o que você consegue mais rápido. Exatamente. Assim, o que a gente quer dizer
é que esses são os tipos de trabalho mais fáceis que você consegue Sim. arrumar assim que você chega. Então, pô, lógico, depende de currículo, depende de muita coisa, do próprio perfil de cada pessoa. Às vezes a pessoa é muito fechada, não é uma boa Sim. ela trabalhar num restaurante que tá atendendo o público toda hora, ou ela não é muito paciente, Sim. alguém fala alguma coisa, você já fala logo na hora ali, discute. Então, tipo, pra trabalhar com esse tipo de trabalho, tem que ser uma pessoa mais maleável, mais simpática, que seja mais desenrolada ali. E às vezes em outros trabalhos que você fica mais manual ali, pô, uma pessoa que seja mais focada, goste mais de trabalhar na fábrica. Então, assim, além de ser muito perfil da pessoa, depende muito do que a pessoa está preparada para trabalhar. Se ela vem e aceita qualquer coisa, ou se ela vem e fala, não, vou tentar procurar minha área. E assim, tá não tudo tem bem. que vir com esse pensamento de vou chegar e vou trabalhar em restauração, que é o que todo mundo fala. Não vem assim. Não. Assim, claro que é o trabalho mais fácil de arrumar, né? Se dos você mais quiser cair fáceis. pra qualquer coisa. Tipo, geralmente o que você entrega, possivelmente você já vai conseguir trabalhar. Mas assim, recebe menos, trabalha mais, é um trabalho um pouco Cansativo. pior, é cansativo. Às vezes você escuta muita coisa. E aí gente é ignorante. onde, se você não tiver com a cabeça boa, se frustra você fácil. vai ficar louco. Porque, pô, é complicado. Tipo assim, não lidar é- com o público é complicado. Aí você lidar com o público aqui, gente às vezes mal educada. Claro que não são todos. Mas gente mal educada, às vezes fala alguma coisa que você não gosta, aí você Sim. já tá frustrado com alguma coisa, ou tá bravo Isso. que não tá conseguindo receber muito, isso e aquilo, aí tipo, começa a tentar colocar milhares de problemas na sua vida, é uma que às vezes merda. nem é tanto. Então, tipo assim, E não querendo que seja só aqui. Exatamente, Não, qualquer gente, lugar. qualquer trabalho não é só aqui. Eu já trabalhei em muitos empregos que tem aquela encheção de saco. Então, assim, é que às vezes, como você já tá em outro país, como você tá em período de adaptação, às vezes qualquer pesa coisinha, mais, né? Saudade tipo, da família. entendeu? Aí você já fica louco. Por isso que a gente fala assim, você tem que estar bem com você tem que estar bem com a sua cabeça, você tem que estar bem com os seus propósitos, porque é isso que vai te É fortalecer um planejamento aqui. também. Um planejamento de si. Isso, exatamente. De, pô, Você blindar tô sua pronto. mente pra, tipo assim, a gente sempre fala disso, de blindar a mente e tentar fazer com que o nosso objetivo nunca seja, tipo, interrompido por barreiras, assim, né? Então a Sim. gente, pô, tá com aquele objetivo, a gente leu até um negócio que pode mudar o caminho, mas nunca mudar o objetivo. Então às vezes você tem um planejamento disso, disso e aquilo, pra chegar no seu objetivo. Mas chega na hora, pô, vários caminhos Vai diferentes, existir. mas o objetivo nunca Exatamente. vai mudar. Então, assim. até mesmo pra vir pra cá. Tipo assim, só esse início de passo que vocês estão dando, quanta coisa já existiu pra te parar? E você persistiu porque você quer tentar. Então, assim, pô, você já passou por tanta coisa pra chegar Não agora. deixa coisas mínimas, Entendeu? às vezes, interromper. É que é aquilo, né? que- Assim, existe aquela famosa frase que ninguém tropeça em pedra grande. Tipo, realmente, as pedras menores são as que mais nos frustram. Mas assim, você precisa estar com a mente firme. Gente, isso é o propósito. Se você, tipo assim, se você vem pelo um filho, você fala assim, pô, eu vou morder a faca, igual esse doido fala. Eu vou morder a faca porque é pelo meu filho. Então, assim, pô, é por mim, é pela minha segurança, é pelos meus objetivos, é pela minha qualidade de vida. Então, assim, se você tá com isso, qualquer coisa vai ser isso aqui. Tipo, porque você... Sabe, você tá tão lá na frente que, tipo, tá tudo bem passar por isso. E você precisa ter essa coisa igual a gente tem. E a gente conversa sempre. Não é mar de rosas, E é igual. positividade. Tem hora que fico- cai, tem hora que a gente fica, caraca, que merda isso aqui. Mas assim, pô, vamos sentar e vamos ver o que tem. E sempre tem lado bom. Sempre tem. É sempre a gente, assim, uma coisa que... Perspectiva. Exatamente. Uma coisa que eu levo muito pra minha vida e, assim, a gente troca muito isso, é a questão de tentar ver o lado positivo das coisas. Por mais difícil que às vezes seja, tipo, eu também não sou sempre positivo, mas a maioria das vezes eu tento ser positivo, assim, tento ser alegre e tal, e não dificilmente deixar alguma coisa me abalar, no sentido de quando a gente vê o lado negativo das coisas, a gente sempre vai ver muito mais lados negativos do que positivo. E assim, a gente fala tudo isso porque desde o início, quando a gente começou o nosso planejamento, desse básico de agora, surgiram várias coisas ruins, surgiram várias coisas que faziam a gente possivelmente pensar em desistir. Só que assim, a gente falava, não, vai dar certo, vamos conseguir e tal. E assim, a gente tentar sempre resolver os problemas, a gente pensar realmente positivo, não, mesmo com esse problema vai dar certo flui. e tal. E tipo assim, vai fluindo tudo naturalmente.
E a gente vai blindando nossa mente Sim. que, tipo, aconteceu essa dificuldade, não tem problema, a gente vai alcançar. Vamos pra E arregaço. assim, o principal a gente vai estar deixando praticamente tudo que a gente tinha pelo fato, pô, nossos amigos, família, nosso país, nossa, às vezes, carreira, cultura, praticamente tudo. Então, assim, você tem que estar realmente com aquela mente aberta de estar aberto ao novo, tipo assim, construir realmente a sua história do zero novamente. E você é outra pessoa aqui, gente. Tipo, você realmente tem que se transformar pessoalmente, assim, amadurecer, mudar um pouco, às vezes, sua forma de pensar, se adaptar rápido e fácil ao novo. Sim, camaleão. Então, tipo assim, isso se diz muito de planejamento também. Fora toda essa o planejamento parte, de si. Por isso que a gente deu esse pronto. sermão. Porque é muito isso. Mas você precisa estar pronto e seguro consigo. Às vezes a pessoa vem e, tipo, não se adapta por alguns motivos pessoais dela que tá tranquilo. Tá tudo bem. Só que, tipo assim, às vezes a pessoa não veio tão preparada, ou então, assim, deixou às vezes que algo não curtiu, mesmo, às vezes não curtiu o país, também é normal. A comida, porque, desculpa, são tantas coisas aqui que também não dá pra gente julgar e falar assim, pô, não foi só a cabeça. Não, às vezes realmente não deu. Às vezes a pessoa assim, tentou, mas não... E tá tudo bem, pelo menos você tentou. Pelo menos você está, tipo assim, pô, eu tentei, eu dei meu melhor, eu vi. E não foi só por você, entendeu? Então, tipo, tá tudo bem. A gente também frisa muito isso, porque é algo muito importante. Porque é o que vai te guiar aqui. É você, com você, seus propósitos, tudo. Tipo assim, fora isso que a gente tá falando e tal, contando um pouquinho de como funciona cada coisa. Sim. Que nem às vezes era o caso de tá falando agora, mas assim, só pra deixar um pouco mais claro, mas também às vezes é questão de oportunidade. Sim. Então, tipo, mesmo que você não goste, não se adapte, se não arrumar nenhum trabalho, às vezes vai com esse que você arrumou. Então, tipo assim, é bom você é bom você saber um pouco pra, tipo assim, ter tá noção, preparado pra aquilo. Tipo assim, exatamente. Não é isso que eu queria, mas é o que tá me dando renda, é o que tá me pagando ali e tal. Como é o começo do zero, não adianta eu querer chegar aqui e achar que a gente vai trabalhar no melhor emprego. Então, não, assim, que também não existe essa possibilidade. Mas é mais difícil, né? Então, aceita ali tranquilo, vai lá, trabalha, ganha o seu e aí você vai aos poucos dando os passos ali, se adaptando, fazendo um curso, isso e aquilo. Dentre essas coisas que a gente comentou sobre transporte, sobre trabalho e tal, a questão de você se adaptar também mais rápido e fácil aos lugares. O primeiro passo é você tentar, pelo menos, se mudar para a região que você vai estar mais fácil de se adaptar e que mais combine com o seu estilo de vida. E oportunidades de emprego. E com as oportunidades de emprego também. Então, assim, não tem como falar algo certo pelo fato de cada um pensar de uma forma. O conselho que a gente dá tenta evitar um pouco os grandes centros, pelo fato de ser muito caro, de ter muita oportunidade de emprego e tal, mas tipo... Só um adendo, todo mundo acha, a grande maioria acha que só em grande centro tem trabalho. E não. Então assim, continua. Não achem que, eu vou pro grande centro porque tem mais trabalho. Lá eu vou conseguir trabalho nos outros lugares, não. Tipo assim, às vezes, pelo grande centro tá todo mundo indo pra lá e sendo tão concorrido, aí fica muito pode saturado. ser que às vezes nem tenha oportunidade de emprego lá por todo mundo pensar dessa forma. Sim. A nossa dica, lógico, cada um tem sua realidade, mas a nossa dica é procurar uma região que seja um pouquinho mais afastada dos grandes centros, mas que não fuja muito de lá. Então, assim, vão ter opções de fábrica próximo das aldeias, que geralmente fica nessa região. Então, você vai ter a facilidade de conseguir arrumar emprego em fábrica, restaurante que tem em todo lugar. E você também tem a facilidade de, às vezes, arrumar um emprego em grandes centros, tipo, às vezes na parte de administração ou tecnologia, que você consiga se deslocar rápido e que você não vai pagar muito no arrendamento, que é o principal. E aí, essa parte que ele falou de fábricas, enfim, entra muito na questão de você pensar, pô, tá bom, eu decidi documentação, área geográfica e tá. Às vezes você decide assim, pô, vou pra Porto. Tá, mas eu quero trabalhar em fábrica. Então, tipo assim, você volta um passo. Então, decida, põe três opções. Pesquisa bem isso. E aí você vai vendo qual se encaixa melhor no local que você escolheu. E assim, existe muitas estações que ele falou que em verão tem muito mais oportunidades. E também tem questões de datas, porque aqui tem um pouco da diferença, que às vezes a gente acha que é a mesma coisa por ser a mesma língua, e não. Aqui tem muitas coisas que são diferentes. Porque aqui as fábricas, elas têm as férias, que normalmente é em agosto. Então, assim, se eu quero tentar numa fábrica, eu tenho que chegar antes
ou depois de agosto. Porque assim, vou chegar em julho. Dificilmente alguém vai contratar, sendo que tá próximo. Na férias, entendeu? Então assim, você também tem que estudar esse ponto. Junto, é que tudo é uma coisa. A época de você conseguir uma moradia é mais fácil em certos períodos. Então, tipo assim, no verão, se você for vir, vai ter possivelmente menos opções de lugar para você morar, menos opções de casas disponíveis, apartamentos. Mas vai ter mais opção de trabalho. As pessoas aqui, eles fazem o quê? Pra eles não saírem perdendo, eles aumentam o valor do arrendamento na época do verão, que todo mundo procura, e diminui o valor na época do inverno, que não tem tanta procura. E às vezes eles não fazem contrato maior do que 7 meses. Exatamente. Então, assim, você tem que ver muito essa questão. Sim. No verão vai ter mais emprego. Às vezes pode ser que o arrendamento é mais caro e tenha menos possibilidades de você arrumar alguma coisa. Sim. Ou você vem no inverno, dependendo do seu gosto. É mais frio, pode ser um fator negativo ou positivo, pelo fato de ser muito mais do que o Brasil. Só que também tem menos opções de trabalho e mais casas disponíveis. Então, assim, você tem que decidir muito isso também. Sim. Sobre estações, e chove sobre bastante. épocas. Então você tem que tentar coisa. conciliar o local que você tá com a estação do ano. E um outro assunto que a gente tem que se aprofundar melhor às vezes pra passar nessa questão dos filhos, né? Porque, quando você vem com um filho é totalmente diferente, você tem que pensar, porque assim, tem a questão, seu filho é maior, seu filho não é, seu filho é pequenininho, precisa de uma escola, então assim, tem muito essa questão, porque aqui, a questão do ano letivo. Aqui, o período de inscrição é de maio a julho. Você chegou aqui, você vai vir com seu filho, você quer inscrever ele no período de escola. Então, você tem que vir antes de maio e julho. Tudo bem, às vezes você pode chegar, em cima e tá tudo bem. Às vezes você consegue. Mas é viável difícil, né? você vir antes pra você conseguir pegar maio e junho pra você fazer o período de inscrição. Julho e agosto é a época que férias de todas as escolas praticamente. Isso. E aí você tem que colocar isso no seu planejamento se você tem um filho. Porque, beleza, tá. Então, se o período de inscrição é maio e junho, eu tenho que ir antes pra me programar pro meu filho entrar. Beleza. Ou chegar nesse período de maio e julho. Isso, mas aí você tem que entender que julho e agosto é férias. Então, seu filho não vai estudar. Então, você também tem que estar pronto pra isso. Aí, em setembro que começa o ano letivo. A gente não vai entrar muito em detalhe, porque a gente não tem muita propriedade no assunto. E também, esse assunto aqui do vídeo não é muito sobre isso. Então, senão vai ficar muita coisa no vídeo só. Então, aqui os anos letivos tem o período de horário estendido. O que seria isso? Aqui, as escolas tem esse horário, mas que você consegue levar seu filho antes do horário normal e você pode buscar depois do horário normal que ele sairia. Então já é uma ajuda que você consegue ter e que, independente de creche ou escola, eles têm esse horário, entendeu? É que assim, as escolas, sabendo que praticamente a maioria dos trabalhos são todos quase o mesmo horário ali, a mesma rotina. Então eles se adaptaram à rotina dos pais. Sim. Eles conseguem, às vezes, em períodos, colocar o filho para entrar mais cedo ou buscar mais tarde para se adaptar ao horário do trabalho dos pais, né? E é um planejamento básico, porque se você não tiver isso, vai ser muito ruim para você decidir em cima da hora, às vezes fica corrido. Então, por isso que a gente tá passando essa parte. Igual né? a gente sempre fala, a gente tá dando os passos básicos. Mas conforme você vai pesquisando, você vai encontrando conteúdos que você fala, isso é importante. E aí é importante para si, entendeu? Você vai vendo o que cabe na sua realidade. A gente quer trazer um geralzão pra tentar atingir todo mundo, mas e aí, geralmente... quando você vai pesquisando, você vai entendendo, você vai vendo o que é importante para você. E aí você vai criando o seu planejamento, porque planejamento é muito único da pessoa. Bom, então esse foi o vídeo sobre o planejamento inicial, tá? Nós trouxemos os tópicos principais de um planejamento e esse é o início de todo o processo. Nós vamos trazer outros vídeos que complementem esse. E se aprofundando mais em cada assunto, né? A gente até falou, às vezes, um pouquinho mais de um pouco mais de outro. Falou até a mais do que a gente estava planejando falar. Mas, assim, é algo que, como é muita coisa, muita informação, a gente tentou passar o primeiro passo ali e tal. Passar realmente o básico, que são as principais coisas que a gente acha interessante passar. Sempre lembrar disso. Não que assim, seja uma verdade absoluta. Às vezes a gente pode ter outra pessoa falar outra coisa. Tá tudo bem. Outro vídeo que vocês veem, a pessoa frisa mais outra coisa. Estudar. Então, assim,
é muito, como a gente sempre falou desde o começo, é muito pessoal, De cada um. mas a gente tentou passar o que foi importante pra nós, assim, decidir no nosso planejamento. Então, coloquem aí nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida ou alguma sugestão, porque como nós vamos fazer outros vídeos, a gente pode responder essas perguntas. E se você, enfim, achar que, pô, vocês não falaram isso, igual a gente tá explicando. Cada realidade é uma realidade, mas aí pra você pode ser outra coisa, por isso que é bom você estudar vários conteúdos e aí você pega o que foi de importante pra você. Então vocês podem deixar comentários se vocês quiserem que a gente responda nos próximos vídeos. Algo que a gente deixou de falar, o Sim. que vocês gostariam que a gente se Falasse, aprofundasse mais, ou algo que a gente às vezes falou muito e deixou um pouco de falar. Então assim, comenta pra gente Porque saber o que a gente isso. fez de errado. Até o primeiro vídeo a gente pode ter Falado às vezes demais. ter falado demais. Então, caso, né, a gente tenha deixado de falar alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, nós trazemos pro próximo vídeo, porque aí fica mais fácil da gente responder algumas questões, enfim, e passar E a um gente pouco da também nossa ter o realidade. feedback desse primeiro pra saber Sim, o que a gente pode exatamente, melhorar pro melhorar no próximo. próximo. Então pode colocar as Comentar, críticas sem aí, problema. a gente aceita Crítica a crítica construtiva. construtiva. Se criticar também não tem problema, então a gente falou de positividade. Tudo bem? E tá tudo certo. Então sigam a gente no nosso Instagram, porque nós postamos nosso dia a dia lá de uma forma mais dinâmica. A gente tá muito mais ativo lá no Instagram, Sim. né? Então a gente tenta postar algo mais descontraído, algo que a gente vai no dia a dia, vai no Sim, mercado, às vezes mostra coisa e tal. do dia a dia É. mesmo. Porque aqui a gente quer trazer conteúdos mais ricos de informações, trazer Uma coisa mais planejada. Sim, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Ficou bom, Ficou achei. melhor, né?